A noção de comparabilidade ajuda a entender ordens parciais. Dois elementos A e B são comparáveis quando A se relaciona com B ou B se relaciona com A. É, Em outras palavras, a relação consegue colocá-los em alguma direção, tá? Então, eles são incomparáveis quando nenhuma das duas direções ocorre. Isso não significa que os elementos sejam iguais, significa apenas que aquela relação não permite decidir uma ordem entre eles. Por exemplo, a divisibilidade 2 e 4 são comparáveis porque 2 divide 4, já 2 e 3 não são comparáveis porque 2 não divide 3 e 3 não divide 2. Tá? Esse cuidado ele é importante porque em uma ordem parcial não devemos inventar comparação onde a relação não oferece comparação. Tá? Beleza, então, vamos lá. E aí, agora chega a hora da gente falar sobre o diagrama de Hess. É, que é o que? É uma representação visual simplificada de uma ordem parcial. Tá? Então, o diagrama de Hess é uma representação visual. Tá? Quando desenhamos uma relação de ordem, como um gráfico comum, o desenho ele pode ficar cheio de laços, setas, ligações, inclusive ligações repetidas. O diagrama de Hasse ele serve justamente para limpar essa representação e deixar apenas a estrutura essencial da ordem. O primeiro passo é colocar os elementos maiores mais acima, e os menores mais abaixo. Tá? Por quê? Porque isso permite que a leitura seja feita de baixo para cima. O segundo passo é remover os laços reflexivos. Tá? Como todo elemento se relaciona consigo mesmo, em uma ordem parcial, desenhar um laço em cada elemento não acrescenta informação nova. O terceiro passo é remover as ligações que aparecem apenas por transitividade. Tá? Esse ponto é muito importante. No exemplo do slide, nós temos a relação A e B, A menor ou igual a B, o B menor ou igual a C. E, por transitividade, A menor que C, menor ou igual a C. Tá? Então, se A está abaixo de B e B está abaixo de C, então já conseguimos enxergar que A está abaixo de C pelo caminho ABC. Tá? Por isso, nós não precisamos desenhar uma linha direta de A até C. Essa linha seria redundante. Por quê? Porque a comparação entre A e C já está representada pelo caminho passando por B. Ou seja, nós podemos dizer isso de outra forma. O RACE, ele não mostra todas as relações verdadeiras, ele mostra apenas as relações essenciais, aqueles que não podem ser deduzidos por um caminho intermediário. O quarto passo é usar linhas com setas. Tá? A direção ela fica implícita. É, é, Sempre lemos de baixo para cima. Tá? Beleza, então, aliás, o quarto passo é usar linhas sem setas. Tá? Eu falei com setas, né? É sem setas. Por quê? Porque a direção já fica implícita. A gente já está vendo de baixo para cima. Né? Eu já sei a direção. Tá? Não preciso de uma seta apontando qual a direção. Então, assim, se um elemento aparece acima de outro e existe uma linha, um caminho entre eles, a gente interpreta que o elemento de baixo precede o elemento de cima na relação de ordem. Portanto, o diagrama de Hess ele economiza informação sem perder a estrutura. Então, ele retira laços, retira relações transitivas redundantes e deixa visível a organização principal do POSIT. Tá? É, Você pode falar POSIT, mas em inglês, assim, ou você pode falar POSIT. Também dá na mesma, tá? É uma sigla, né? Então, enfim.
Agora vamos construir um exemplo com os divisores positivos de 12. Tá? Então, o conjunto é formado por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. A relação é divisibilidade, portanto, colocamos mais acima os números que são múltiplos de outros elementos do conjunto. Tá? Então, o número 1 ele fica na parte inferior. Por quê? Porque divide todos os elementos. O número 12 fica no topo porque é o múltiplo de todos os divisores apresentados. Tá? Então, observe que 2 e 3 aparecem no mesmo nível, mas não são comparáveis. O número 2 não divide 3, o 3 não divide 2. Tá? Então, observe que nem todas as relações de divisibilidade são desenhadas. Por exemplo, 1 divide 4, mas a linha direta entre 1 e 4 não precisa aparecer. Por quê? Porque isso já está indicado pelo caminho 1, 2, 3, 4. Tá? Beleza. Agora, em um conjunto parcialmente ordenado, nós podemos identificar elementos especiais. Os 4 nomes desse slide são parecidos, mas não significam a mesma coisa. Mínimo, máximo, minimal e maximal. O mínimo é o elemento que está abaixo de todos os outros elementos do POSIT. Tá? Então, quando a gente fala conjunto parcialmente ordenado ou POSIT é a mesma coisa. Tá? Então, o mínimo é um elemento que está abaixo de todos os outros elementos do POSIT. A palavra importante aqui é todos. Então, para um elemento ser mínimo, ele precisa ser comparável com todos os elementos e estar abaixo de todos eles. O máximo é o raciocínio inverso. Então, é um elemento que está acima de todos os outros elementos do POSIT. Novamente, a comparação é global. Ele precisa estar acima de todos. Tá? Já o minimal e o maximal são ideias locais. Tá? Um elemento minimal é aquele que não tem nenhum elemento estritamente abaixo dele. Isso não quer dizer necessariamente que ele esteja abaixo de todos. Quer dizer que apenas não há outro elemento menor do que ele dentro daquela ordem. Tá? Então, um elemento máximo é aquele que não tem um elemento estritamente acima dele. Tá? Isso também não quer dizer necessariamente que ele esteja acima de todos. Tá? Quer dizer apenas que não existe outro elemento maior que ele dentro daquela direção. Tá? Agora, esse slide ele mostra por que precisamos distinguir mínimo, máximo de minimal e máximo. Tá? Vamos entender isso agora. Agora vamos entender por que a gente precisa distinguir mínimo, máximo de minimal e maximal. Tá? No diagrama nós temos 3 elementos, A, B e C. Tá? Estamos vendo aqui os 3 elementos. O elemento A está abaixo de B, também está abaixo de C. Tá? Está abaixo de B e está abaixo de C. Como A está abaixo de todos os elementos do POSIT, ele é o mínimo. Aqui a comparação é global. A se compara com B, A se compara com C e aparece abaixo dos dois. Agora, olhemos para B e C. Esses dois elementos eles estão no nível superior. Tá? Não há nenhum elemento acima de B e também não há nenhum elemento acima de C. Por isso, B e C são máximos. Tá? Mas eles não formam um máximo. Tá? Para existir um máximo, precisaríamos de um único elemento que estivesse acima de todos os outros. Então, B não está acima de C e C não está acima de B. Então, eles não são comparáveis entre si. Ou seja, B e C são extremos locais. Cada um deles não tem nada acima, mas nenhum deles domina o conjunto inteiro. Esse é o ponto central. O máximo é uma propriedade global. Maximal é uma propriedade local. Então, nós podemos pensar em uma analogia simples. Em uma competição com uma única classificação geral, existe um primeiro colocado. Isso seria parecido com um máximo. Tá?
Mas em uma estrutura parcial, pode haver candidatos que não foram comparados entre si. Eles podem ser máximos sem que exista um vencedor único acima de todos. Então o slide ele menciona outro caso possível. Se tivermos dois elementos no nível inferior e nenhum elemento abaixo dos dois ao mesmo tempo, então a gente tem o minimus, tá? E nenhum mínimo, né? A ideia é o contrário, né? Imagine que o A estivesse lá acima e o CB aqui embaixo, né? Seria a ideia exatamente contrária. Então o desenho ele ajuda a evitar uma confusão comum. Um elemento ele pode ser maximal sem ser máximo. E um elemento ele pode ser minimal sem ser o mínimo. Agora, vamos praticar um pouquinho? Considere o conjunto A formado por 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Com relação de divisibilidade. Tá? A primeira pergunta é verificar se essa relação é uma ordem parcial. A segunda pergunta pede mínimo e máximo, né? Elementos minimal e maximals. E a terceira pede o diagrama de Hasse. Antes de avançar para uma correção, tenta identificar as relações diretas e também as chamadas de coberturas. Tá? Por exemplo, 1 se liga diretamente a 2 e a 3. Tá? Depois devemos verificar onde estão ou onde entram 6, 9 e 18. Cuidado para não desenhar linhas desnecessárias. Tá? Se uma relação já aparece por um caminho, ela não precisa aparecer diretamente no diagrama de Hasse. Tá? Tentei fazer aí, pausem o vídeo e na sequência a gente continua. Vamos corrigir então? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o conjunto A, que é igual a 1, 2, 3, 6, 9, 18. Tá? Com relação de divisibilidade. Tá? A pergunta inicial é se essa relação é uma ordem parcial. Tá? A resposta é sim. Em inteiros positivos, a divisibilidade é reflexiva. Tá? Por quê? Porque todo número divide a si mesmo. É antissimétrica, porque se B, aliás, porque se A divide B e B divide A, então A e B são iguais. E é transitiva, por quê? Porque se A divide B e B divide C, então A divide C. Tá? Então, a primeira questão já foi respondida, né? Depois montamos o diagrama de Hasse. No Hasse desenhamos somente as regras, aliás, somente as coberturas diretas. Aqui, as ligações essenciais são 1 com 2, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 6, 3 com 6, 3 com 9, tá? 6 com 18 e 9 com 18. Tá? O número 1 fica na parte inferior, porque divide todos os elementos do conjunto. Então, por isso, 1 é o mínimo. Como não há nenhum elemento abaixo dele, também é o único minimal. Tá? É o único minimal. Agora, o número 18, ele fica no topo, porque todos os elementos do conjunto dividem em 18. Por isso, 18 é o máximo. E como não há nenhum elemento acima dele, ele também é o único máximo. Tá? Por fim, é importante
a gente notar que a ordem não é total, né? Por exemplo, 2 e 3 não são comparáveis por divisibilidade. 2 não divide 3 e 3 não divide 2. Então, a relação organiza o conjunto por níveis de divisibilidade, mas não coloca todos os elementos em uma única fila. Beleza, galera? Então, mesmo sem ordem total, a divisibilidade organiza A por níveis. Tá? Beleza. Agora vamos introduzir cotas superiores e inferiores. Tá? Suponha que B seja um subconjunto de um poset A. Agora, uma cota superior de B é um elemento U que está acima de todos os elementos de B. Em outras palavras, para todo B em B, né, aí a gente usa B minúsculo e B maiúsculo, para todo B em B, nós temos B menor ou igual a U na relação do poset. Então, B menor ou igual a U para todo B pertencente a B. Tá? De modo parecido, uma cota inferior de B é um elemento I, L, né, no caso, que está abaixo de todos os elementos de B. Então, no exemplo dos divisores de 12, considere B formado por 2 e 3. As cotas superiores são 6 e 12, porque tanto 12 quanto 3 dividem 6 e também dividem 12. A cota inferior é 1, porque 1 divide tanto 2 quanto 3. Agora, atenção, uma cota ela não precisa pertencer ao subconjunto B. Tá? Ela precisa pertencer ao poset e comparar corretamente com todos os elementos de B. Beleza? Agora vamos detalhar supremo e ínfimo olhando para o slide linha por linha. Tá? O exemplo ele usa o conjunto dos divisores de 12 com a relação de divisibilidade. O subconjunto analisado é B igual a 2 e 3. Tá? Esse é um subconjunto que a gente pegou. Tá? Então, primeiro procuramos cotas superiores. Uma cota superior precisa estar acima de todos os elementos de B. Tá? Ou seja, precisamos encontrar elementos que sejam múltiplos de 2 e também de 3 dentro do poset. As cotas superiores são 6 e 12. O número 6 ele serve porque 2 divide 6 e 3 divide 6. O número 12 também serve porque 2 divide 12 e 3 divide 12. Tá? Agora, entre essas cotas superiores, a menor é 6. Portanto, o supremo de 2 e 3 é 6. Entenderam? Agora, fazemos o raciocínio oposto. Procuramos cotas inferiores, isso é, elementos que estejam abaixo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Tá? Nesse exemplo, a cota inferior comum é 1, porque 1 divide 2 e também divide 3. Tá? Como 1 é a maior cota inferior disponível, o ínfimo de 2, 3 é 1. Em outras palavras, supremo é a melhor cota superior, a cota superior mais baixa possível. Ínfimo é a melhor cota inferior, a cota inferior mais alta possível. Tá bom? Beleza, agora chegamos à definição de reticulado. Tá? Antes de tudo, um reticulado é um poset. Tá? Ou seja, primeiro precisamos ter um conjunto parcialmente ordenado. A partir disso, fazemos uma exigência adicional.
para todo par de elementos, devem existir supremo e ínfimo. Tá? O supremo do par é representado por V por A, VB. Tá? Esse símbolo é lido como join, tá? Ou junção. Tá? Em português a gente pode dizer A junta B. Tá? Aí o ínfimo do par AB é representado por A. Aí tem esse símbolo aqui que é lido como meet ou encontro. Tá? Em português podemos dizer A encontra B. Tá? Então, esse V é o, o join, ou a junção, né? E não sei, o chapéu é a gente pode dizer meet ou encontro, tá? Beleza. Agora, a ideia do supremo é encontrar a melhor cota superior, ou seja, nós queremos um elemento que esteja acima de A e de B, mas que seja o mais baixo possível entre todos os elementos, tá, que estão acima dos dois. A ideia do ínfimo é o contrário, né? Por quê? Porque nós queremos um elemento que esteja abaixo de A e de B, mas que seja o mais alto possível entre todos os elementos que estão abaixo dos dois. Dito de outra forma, A junção B, ou join B, é o melhor ponto comum acima dos dois elementos. Já o A encontro B ou meet B é o melhor ponto comum abaixo dos dois elementos. Agora, o ponto mais importante da definição é a palavra todo. Para ser reticulado, não basta que alguns pares tenham supremo e ínfimo. Isso precisa acontecer para quaisquer dois elementos escolhidos no POSIT. Também não basta apenas existirem cotas superiores ou inferiores. Pode haver várias cotas superiores sem existir uma cota menor entre elas. Nesse caso, não há supremo. Do mesmo modo, pode haver cotas inferiores sem existir maior entre elas. Nesse caso, não há ínfimo. Quando o supremo e o ínfimo existem em uma ordem parcial, eles são únicos. Isso acontece por causa da antissimetria da ordem. Se dois elementos fossem ambos a melhor cota superior, cada um estaria abaixo do outro e não, então eles teriam que ser iguais. Tá? Portanto, um reticulado é uma estrutura em que qualquer par de elementos pode ser combinado de duas formas bem definidas. Pelo melhor elemento acima e pelo melhor elemento abaixo deles. Né? Beleza, um exemplo clássico de reticulado é o conjunto de partes de S, ordenado por inclusão. Tá? Considere S igual a AB. O conjunto das partes contém 4 elementos, o conjunto vazio, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto AB. No diagrama de Hasse, o conjunto vazio fica abaixo. Por quê? Porque está contido em todos os subconjuntos. O conjunto AB fica no topo. Por quê? Porque contém todos os subconjuntos. Tá? Para o par AB, o supremo é AB, pois é o menor conjunto que contém os dois. O ínfimo é o conjunto vazio, pois é o maior conjunto contido nos dois. Tá? Em geral, quando trabalhamos com subconjuntos ordenados por inclusão, o supremo é a união e o ínfimo é a interseção. Os reticulados eles ficam mais intuitivos quando conectamos os símbolos a operações conhecidas.
No reticulado dos subconjuntos ordenados por inclusão, o join, ou supremo, corresponde à união. Se queremos o menor conjunto que contém A e B, fazemos a união B. O MIT, ou ínfimo, corresponde à interseção. Se queremos o maior conjunto que está contido em A e em B ao mesmo tempo, fazemos a interseção B. Essa ideia também conversa com lógica booleana. Tá? O símbolo de junção se parece com o ou, e o símbolo de encontro se parece com o e. Tá? Na computação, isso aparece em permissões, conjuntos de recursos, filtros, consultas, tipos de análise de dados, estruturas baseadas em bits. Tá? Agora, vamos analisar por que esse exemplo não é um reticulado. Tá? O diagrama de POSIT aqui do lado. No diagrama nós temos 4 elementos, A, B, C e D. As relações indicadas são A está abaixo de C, tá? A está abaixo de D, B está abaixo de C e B está abaixo de D. Agora, olhem para o par AB. Tá? Nós queremos saber se esse par possui supremo, isso é, uma melhor cota superior, uma menor cota superior. Primeiro, C é uma cota superior de AB, porque está abaixo de CB, também está abaixo de C. Tá? Então, C é uma cota superior de AB, tá? Porque A está abaixo de C e B. Espera aí, vamos lá. Vamos falar de novo. Vamos olhar para o par AB. Né? Então, queremos saber se esse par possui supremo, ou seja, uma menor cota superior. Então, C é uma cota superior de AB. Tá? Cota superior de AB, o C. Por quê? Porque A está abaixo de C e B também está abaixo de C. Opa, agora foi. Depois, D também é uma cota superior de AB. Tá? Por quê? Porque A está abaixo de B, está abaixo de D, e B está abaixo de D. Tá? Beleza. Até aqui, ter duas cotas superiores não é um problema. O problema é que C e D não são comparáveis entre si. Nem C está abaixo de D, nem D está abaixo de C. Por isso, não conseguimos escolher uma menor cota superior. Nenhuma das duas cotas superiores é melhor que a outra dentro da relação de ordem. Assim, o par AB não tem supremo. Como um reticulado exige supremo e ínfimo para todo par de elementos, esse POSIT não é um reticulado. Né? Então, esse aqui é um não exemplo de reticulado. As operações de reticulado ela têm propriedades semelhantes às operações entre conjuntos. O join e o meet são comutativos. Isso significa que trocar a ordem dos elementos não altera o resultado. Assim, A join B é igual a AB join A. E A meet B é igual a B meet A. Em conjuntos, isso corresponde ao fato de que A união B é igual a B união A. E A interseção B é igual a B interseção A. Então, a ordem dos conjuntos não muda o resultado. O join e o meet, ele também são associativos. Isso significa que o agrupamento não altera o resultado. Nós podemos fazer primeiro a operação entre os dois primeiros elementos ou entre os dois últimos e o resultado será o mesmo. Em conjuntos, isso aparece em expressões como A união B, união C igual a união B, união C. Então, o mesmo vale
para interseção, tá? Então, a idempotência diz que combinar um elemento com ele mesmo devolve o próprio elemento, ou seja, A mit A é igual a A, e A join A é igual a A. Em conjuntos, isso é bastante intuitivo. A união de A com A continua sendo A. A interseção de A com A também continua sendo A. Não surge nenhuma informação nova quando combinamos um elemento com ele mesmo. A propriedade de absorção é a mais abstrata do slide, tá? Então, vale explicar com calma. A primeira forma é V, aí A, join B, join não, mit B igual a A. Em conjuntos, isso corresponde a A união A interseção B, tá? Aqui o A e o B estão entre parênteses, né? Beleza. A segunda forma é o mit, aí entre parênteses A, join B igual a A. Em conjuntos, isso corresponde a A interseção A união B, que é igual a A. O conjunto A união B contém todos os elementos de A e talvez os outros elementos de B. Quando intersectamos com A, ficamos apenas com os elementos de A. Dito de outra forma, a absorção mostra que uma operação ela pode englobar a outra quando o elemento A já está presente na expressão. Então, para essa aula, nós não precisamos demonstrar formalmente todas essas propriedades. O objetivo é perceber que reticulados permitem tratar comparações como operações algébricas. Assim, uma estrutura de ordem deixa de ser apenas um desenho e ela passa a ter operações, regras, propriedades parecidas com aquelas que já vimos em conjuntos e em estruturas algébricas. Em computação, ordens parciais e reticulados aparecem em vários contextos. Em controle de acesso, podemos comparar permissões. Um perfil administrador ele pode conter permissões que um usuário comum não tem. Em linguagem de programação, subtipos podem formar uma hierarquia. Em dependências de tarefa, nem sempre existe uma ordem única. Algumas tarefas podem ser independentes entre si. Em uma análise de programas reticulados, ele em análise de programas reticulados, eles podem não, eles aparecem em métodos que combinam informações até atingir um ponto fixo. Em bancos de dados, união e interseção de condições também se conectam conectam essa forma de pensar, né? A ideia geral é que ordens parciais permitem representar estruturas reais sem forçar uma comparação linear onde não existe. Tá? Agora vamos praticar supremo e ínfimo no reticulado dos subconjuntos. Considere S igual a ABC. O posit é o conjunto das partes de S ordenado por inclusão. Tá? No primeiro item, X é A, conjunto A, tá? E Y é conjunto BC. Beleza. Então, nós precisamos determinar o join e o meet. No segundo item, X é AB e Y é BC. Novamente, precisamos encontrar o supremo e o ínfimo. A dica é usar a conexão que vimos em conjuntos ordenados por inclusão. Tá? O supremo é a união e o ínfimo é a interseção.
Então, antes de avançar para a correção, tente resolver os dois pares e justificar por que essa estrutura é um reticulado. Beleza? Espero que vocês já tenham resolvido. Vamos corrigir o exercício usando a regra principal do reticulado de subconjuntos. Tá? Quando trabalhamos com o conjunto das partes ordenado por inclusão, o join é a união e o meet é a interseção. Tá? No primeiro caso, x é A e y é BC. Tá? Então, conjunto A, o x é o conjunto A e o y é o conjunto BC. Tá? O join é x união y. Juntando os elementos dos dois conjuntos, obtemos ABC. Portanto, A join BC é igual a ABC. Beleza. Ainda no primeiro caso, o meet é x interseção y. Como A não tem nenhum elemento em comum com BC, a interseção é o conjunto vazio. Portanto, meet é vazio. Agora, no segundo caso, x é AB e y é BC. A união reúne todos os elementos que aparecem em X ou em A. Assim, obtemos ABC. Esse é o join. Tá? Ah, não repete o B? Não, não repete o B. A interseção, ela pega os elementos comuns nos dois conjuntos. O elemento único comum é o B. Tá? Portanto, o meet é conjunto B. A justificativa geral é que em P de S, com relação de inclusão, todo par de subconjuntos possui união e interseção. A união funciona como a menor cota superior e a interseção funciona como a maior cota inferior. Por isso, o conjunto das partes ordenado por inclusão é um reticulado. Tá bom? Beleza, para a gente fechar a aula, vamos retomar as ideias principais. Uma ordem parcial é uma relação reflexiva, antissimétrica, transitiva. Tá? Um conjunto acompanhado dessa relação é chamado de poset. Nem todo poset é uma ordem total. Em uma ordem parcial, alguns elementos podem ser incomparáveis. Por isso, o diagrama de Hasse é uma ferramenta útil para visualizar a estrutura sem desenhar todas as relações. Nós também estudamos elementos extremos, cotas superiores, cotas inferiores, supremo e ínfimo. Essas ideias nos levaram a reticulados, que são posits em que todo par possui supremo e ínfimo. Na próxima etapa do cronograma, a ideia é usar esses conteúdos no trabalho 2, integrando probabilidade, demonstração, indução, recursão, estruturas algébricas e reticulados. Tá bom, galera? Essa então é a nossa última aula. Agora a gente tem trabalhos, provas, recuperação e tudo mais. Espero que tenham gostado do curso. Dúvidas, fico sempre à disposição.